Olá, boa noite, como está você? Estamos aqui, você aí, e juntos vamos compartilhar mais uma partícula da Palavra de Deus para que nossas vidas sejam cada dia polidas e melhoradas diante de Deus, para que durante o tempo da nossa existência nós possamos fazer o melhor para o Senhor, caminhando sempre na sua direção, fazendo aquilo que está estabelecido por Ele, aquilo que Ele tem programado desde antes da fundação do mundo, ou seja, o propósito. Romanos está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu propósito. Então somos chamados por Deus para um propósito aqui nesta vida. E a obra que o Senhor começou em nossas vidas, Ele há de terminar. Ele há de concluir até a vinda do Senhor Jesus. Portanto, estamos aqui para compartilhar mais uma palavra. E boa noite a você que está entrando agora, que está nos dando a honra aí da companhia, através aí da internet, através do Facebook, enfim, através do canal, né? E você que está nos assistindo aí no canal, né? Você pode aí dar o seu joinha aí depois de assistir esse vídeo. Você pode compartilhar com os seus amigos. Você pode, se não é inscrito ainda, inscreva-se no canal. E lá embaixo você pode colocar ali um comentário a respeito da palavra que você ouviu, se fez sentido para você, se foi bom, se não foi. Você tem a liberdade de escrever, de digitar aquilo que você achar por bem, ok? Que Deus abençoe você grandemente, em nome de Jesus. Então eu quero ler uma palavra hoje que está no livro de Gênesis, no primeiro livro do Antigo Testamento, e eu quero ler no capítulo 22, né, 22, alguns versículos, e este capítulo fala da prova de Abraão. Deus prova Abraão, né? Deus prova, assim como Deus nos prova. Você já passou por muitas provas, não é? Você já passou por provas na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida familiar, na sua vida ministerial. Certamente todos nós passamos por provas, né? E 2 Timóteo 2,15 está escrito: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então veja bem que as provas, elas vêm. E o que Deus espera de nós é que sejamos aprovados. Que não sejamos reprovados, mas que sejamos aprovados. Pois somente os aprovados são reconhecidos, né? Aqueles que não são aprovados, a sua tendência é desaparecer, né? Mas aqueles que conquistam, eles projetam a sua história, projetam a sua vitória sobre todos aqueles que o assistem, sobre todos aqueles que o seguem, que o admiram. Enfim, uma vitória, ela tem uma repercussão muito grande. Quando você alcança uma vitória, muitas pessoas são também alcançadas por esta vitória, né? Então, quando você alcança, quando você tem uma conquista, né? Você tem uma conquista, essa conquista serve de exemplo para muita gente. Hoje nós estamos vivendo aí o tempo em que seguimos as pessoas e as pessoas nos seguem, nos observam, nos acompanham. Então é bom que a nossa vitória, ela seja conquistada. E a vitória vem depois das provas. Podem ser as lutas, podem ser as dificuldades, podem ser momentos inesperados, mas elas vêm. E é importante
que durante as lutas e as adversidades é muito importante que nós nunca venhamos nos esquecer de que a companhia amável, amiga do Espírito Santo, ela está sempre conosco, nos momentos bons e ruins, sempre. Pois Jesus disse que quando ele enviasse o Consolador, ele ficaria conosco para sempre. Então hoje nós temos a companhia. Então quando você passa por um momento de prova na sua vida, então entenda o que Deus quer falar para você. O que Deus, o Senhor que te chamou, o que Ele quer te ensinar. O que Deus quer nos ensinar nos momentos difíceis? Certamente alguma coisa que vai repercutir mais adiante. Mais adiante vamos ter a experiência das vitórias conquistadas. Agora, só vence quem sobe a montanha. Só é um conquistador aquele que não se assusta com o nível da batalha, né? Eu quero, por isso, hoje trazer uma palavra sobre Abraão, né? O amigo de Deus. Abraão foi o amigo de Deus, o homem que Deus escolheu para ser ele pai de multidões, pai de nações. Então, um grande propósito Deus teve e o confirmou e o concluiu na vida de Abraão, de tal maneira que hoje vivemos as promessas de Deus que foram jogadas por Deus sobre a vida de Abraão. Então hoje nós somos chamados também filhos de Abraão, porque Abraão creu em Deus, ele creu no Senhor, de tal forma que Abraão creu que quando Deus o chamou, ele saiu sem saber para onde ia. Ele não sabia. O Senhor disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Então Abraão saiu. Para o lado que Abraão saísse, ele tinha certeza de que ele estava indo na direção que Deus estava conduzindo ele, que Deus estava dando a ele para seguir. Então ele saiu sem saber para onde ia, mas ele saiu do meio da sua parentela, ele saiu do meio dos seus parentes e ele obedeceu a Deus. Deus sempre tinha com Abraão uma expressão. Quando Abraão se torna pai de Isaac, quando Isaac é um adolescente, Deus diz para ele: vai à terra de Moriá e sacrifica o teu filho a quem amas para mim. E Abraão foi à terra de Moriá, mas Deus mostraria qual dos montes de Moriá seria o lugar do sacrifício. Então Abraão tinha que ir para a terra de Moriá. Então veja bem, amado, como para hoje ser tão difícil obedecer a Deus. Parece ser tão difícil se submeter ao Senhor, porque Abraão, ele se submeteu. Abraão, ele não teve problemas. Ele seguiu, ele obedeceu a Deus cegamente, ele não teve medo de acreditar em Deus. E hoje nós vivemos momentos que encontramos, além de encontrarmos uma geração que tem pouca fé, nós encontramos uma geração descompromissada com a verdade. Descompromissada com a verdade, descompromissadas com a família, descompromissadas com liderança e descompromissadas consigo mesmo. Então hoje nós encontramos uma geração assim, não de forma generalizada, mas nós vivemos tempos em que assumir compromisso com alguém parece um peso incarregável, parece uma cruz impossível de ser carregada. Então eu quero ler aqui alguns versículos do capítulo 22 de Gênesis e depois nós vamos compartilhar, né? Vamos passear um pouquinho aqui pelo capítulo 22 e vamos ver o que o Senhor tem para ministrar em nossos corações,
o que o Senhor tem para acrescentar na nossa vida nesse momento. Então diz a palavra assim, Gênesis 22, do verso 1 em diante. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui, Senhor. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Chegando ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhes faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar de seu filho. Esse lugar se chama Moriá. A partir daquele tempo, daquele dia, aquele lugar passou a ser chamado o Monte da Provisão. Porque no Monte Moriá, deu a ação de Deus e refletido num dos 7 nomes redentores de Deus, Jeová Jiré. Jeová Jiré, o Deus da provisão, Deus provedor, o nosso Deus. Ele é Jeová Jiré, Ele é Deus provedor. Queridos, é preciso acreditar que quando nós nos dispomos a fazer a obra de Deus, vamos nós usufruir da companhia. Como falamos no início, nós vamos usufruir da companhia do Espírito Santo de Deus. Ele estará conosco. Vemos aqui um ato de persistência de Abraão. Queridos, é impressionante a história de Abraão e é impressionante a disposição de obedecer
a voz de Deus, a palavra de Deus. Porque a voz de Deus foi ecoada aos ouvidos de Abraão. Hoje nós temos aqui diante de nós a voz de Deus, a palavra de Deus, viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração do homem. Então a palavra de Deus, ela é a palavra a qual deve ser ouvida e obedecida. Então imagine você que serve ao Senhor. Imagine você que gasta a sua vida servindo ao Senhor. É uma entrega total. Abraão aqui nos dá um exemplo. Abraão esperou tantos anos, esperou muitos anos. Abraão com 100 anos de idade, ele foi pai de Isaac. Sara, com 90 anos, ela foi mãe. Imagine hoje uma mulher de 90 anos engravidando e dando à luz um filho. Pense você, né? Seria algo inédito. O mundo ficaria sabendo em poucos minutos. Porém, Deus tem palavra empenhada com Abraão. Deus disse que ele seria pai de uma multidão incontável. Deus disse a Abraão que os filhos e os descendentes de Abraão seriam tão numerosos como as estrelas do céu. Seriam tão numerosos como a areia da praia do mar. Assim seriam os filhos de Abraão. Mas os anos passaram, muito tempo passou, e Abraão, em muitos momentos, olhando para as suas condições físicas, olhando a sua idade, olhando a idade da sua mulher, chegava a um estágio humano de dizer para si mesmo, mas não tem jeito, não tem condição mais. Eu acho que o Senhor se esqueceu de mim. Eu acho que o Senhor já viu que eu não tenho mais idade para isso. Mas Abraão creu. Se proibiu muitas vezes de duvidar. E, amados, quando nós cremos e mantemos a nossa fé até o fim, para fazer a obra de Deus, para enfrentar lutas, dificuldades, né? Essa semana fizemos uma compra e a mercadoria ela veio com uma certa deficiência. E eu liguei para o gerente da loja para tratar com ele a respeito da situação. Então, fiquei me imaginando no lugar daquele gerente, né? Porque, na verdade, a gerência, em muitas oportunidades, eu creio que num tempo quase que 50% do trabalho de um gerente, 50% ele resolve muitos problemas. E isso é parte da vida de um gerente. Nós como pastores, nós também somos assim. Eu acredito que a nossa função ela é ainda mais árdua. Por quê? Porque nós estamos 24 horas a serviço do reino de Deus. 24 horas a serviço do reino de Deus. Um gerente cumpre seu horário de trabalho, fecha a loja, encerra o expediente e vai para casa. Ele volta às suas atividades. Amanhã
no horário em que começa um novo expediente. Mas nós não temos como encerrar o expediente. Nosso trabalho, ele é diuturno, ele é 24 horas por dia. E assim se somam os meses, anos, e vamos galgando degraus na escada do sucesso. Vamos subindo, vamos chegando mais perto de Deus. Vamos carregando conosco uma bagagem de muitos momentos. Basta quando nós olhamos para o que já foi feito e a gente se encoraja para continuar fazendo. Em poucos dias atrás, estava eu vendo uns vídeos, e uma coisa que se fez na obra já há alguns anos, e ano passado voltamos a fazer de novo. Então, nunca é tarde e sempre é possível você fazer o que fazia lá atrás. Você ainda pode fazer hoje. Porque a Bíblia diz que maldito aquele que diz que os anos passados eram melhores. Por que maldito? Porque é uma pessoa que olha para o passado e viu que lá no passado houve uma grande possibilidade e que hoje não há mais. Não há mais numa mente limitada, numa fé limitada. Mas hoje ainda é possível, porque se lá atrás o Senhor abençoou e você conseguiu êxito, eu pergunto a você, Deus mudou? Jesus não continua sendo o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo para sempre? Então, qual é a dificuldade que existe em nós realizarmos obras semelhantes e numa proporção ainda maior? Basta nos dispormos, basta nós arregaçar as mangas, basta nós projetarmos, basta nós criarmos um projeto, um alvo, estabelecer metas e certamente nós vamos alcançar. É preciso mobilidade. Abraão estava sossegado, passou tantos anos esperando a promessa de Deus. Não é verdade? Abraão passou tantos anos esperando, agora ele recebe a promessa, tem lá, a Bíblia não nos diz que idade tinha Isaac, mas supomos que Isaac tivesse lá uns 15, 16 anos. Abraão estava tranquilo, Abraão amava seu filho, tanto que o sorriso no rosto de Abraão era permanente. Se Isaac tinha 15 anos, Abraão se tornou pai com 100, Abraão tinha 115, 116 anos. E então ele estava tranquilo, porque Isaac quer dizer sorriso. Então Isaac era o sorriso de Abraão, era a alegria de Abraão, porque ali na vida de Isaac se multiplicaria e a promessa de Deus de Abraão ser pai de multidões, pai de nações, estaria se cumprindo. Então, amados, o que queremos aqui é trazer o exemplo da fé de Abraão. Homem irredutível, homem que não decepcionou a Deus, tanto que Deus o chamou de meu amigo. Abraão, meu amigo. Que coisa incrível. Lembro quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, o publicano, e estando ali na casa dele, tomando aquela refeição, Jesus olha para a atitude de Zaqueu e ele expressa exatamente isso, dizendo: hoje chegou a salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Então Então vemos aqui Zaqueu, sim, o publicano, ele teve uma fé, ele acreditou em Jesus, tanto que ele
decidiu ali fazer uma restituição, né, da corrupção da sua época. Ele decidiu restituir 4 vezes mais daqueles que ele tinha lesado e também dar metade dos seus bens aos pobres. Quando um homem abre mão, quando um homem ele não está apegado em bens materiais, certamente esta pessoa tem mais facilidade de crer em Deus. Porque ele não depende do que vê, ele depende do que saiu da boca de Deus, da palavra de Deus. Então vimos aqui na vida de Abraão um homem leal a Deus. Um homem leal a Deus. Que tinha atitudes de fé. Vemos que Abraão tinha atitude de fé. Atitude do coração. Né? Ele tinha um coração inclinado para Deus. E não havia falhas. Ele era leal. Né? Então veja bem que ele tinha uma comunhão com Deus. O que Deus pedia para Abraão, ele fazia. Então Abraão não desistiu da sua caminhada. Ele foi até o fim. E o que acontece muitas vezes na vida de muitas pessoas? Por que muitas pessoas não experimentam a provisão de Deus? Por que muitos não conseguem ver o cordeiro? Assim como Abraão levantou os olhos e ele viu num arbusto o cordeiro preso num arbusto pelos seus chifres, como a provisão de Deus que substituiria o sacrifício de Isaac. Mas Abraão creu. Quando Abraão decidiu imolar Isaac, estando ele já amarrado e deitado sobre a lenha, quando levanta ele o cutelo para cortar a garganta de seu filho, ele escuta a voz do anjo do Senhor que diz: Abraão! E Abraão estremece para... E o anjo diz: não toques no menino, porque agora sei que temes a Deus. Então, queridos, pense bem numa coisa. Se Abraão levantou o cutelo e ele ia cortar a garganta do seu filho, ele já tinha feito isso no seu coração. No coração de Abraão, ele já tinha sacrificado. Mas como Deus não queria tirar o riso de Abraão, mas queria prová-lo e fazer com que esta realidade se projetasse nos anos e chegasse até mim e até você, Deus não permitiu, mas deu-nos um exemplo de fé. Nós, na verdade, sempre somos os provocadores de milagres, quando nós cremos de forma irredutível. Pessoas como Abraão que não desistem. Você já conviveu, ou quem sabe você convive com pessoas que nunca rompem, que estão sempre, de repente, desistindo das coisas, né? Há um projeto, a pessoa começa, às vezes não chega nem a começar, não chega nem a 30%, nem a 50%. Se Abraão tivesse subido o monte até a metade, nós não teríamos hoje aqui um exemplo de um homem de fé que trouxe também a manifestação de Deus como um Deus que tudo vê, como um Deus que tem o controle de todas as coisas e que todas as coisas estão sujeitas a Ele. Abraão não desistiu. Por isso, ele proveu o cordeiro. O cordeiro que estava ali preso pelos chifres naquele arbusto. Deus proveu. Nós vimos ali a provisão de Deus. Quando Abraão cumpre o que Deus lhe determinou, Abraão, ele libera a provisão de Deus. É ele que libera. Deus é provedor. Deus estava no controle. Deus estava no comando. Mas se Abraão desistisse, então o que aconteceria? Deus não se revelaria como Jeová Jiré, como Deus provedor.
porque Abraão não creu à altura. Porque a ordem de Deus era: sobe ao monte, vai à terra de Moriá. Vai. E veja que Abraão andou naquela terra por 3 dias. 3 dias ele caminhou. Ele, Isaque, o jumento e mais 2 dos seus servos. Até que a Bíblia diz que ao longe Abraão avistou o monte Moriá. E então, no pé do monte, ele desce Isaque, toma o cutelo, toma o fogo, põe a lenha sobre os ombros de Isaque e diz para os seus moços: fiquem aqui, nos esperem aqui, porque eu e o moço nós subiremos e adoraremos e voltaremos. Nisso você vê também, amado, um ato de fé. Quando Isaque pergunta: pai, eu vejo o fogo, vejo a lenha, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? Abraão também disse afirmativamente: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Ele não roeu a corda, ele não desistiu da caminhada, ele não falou com insegurança, ele falou com fé no Senhor, que sempre o honrou. Ora, queridos, pense bem, de repente você está vivendo um momento contrário. Olhe um pouquinho para trás e veja o quanto Deus já fez na sua vida. O quanto Deus já fez. Abraão olha a experiência que Deus tinha com Abraão. Abraão ouve a voz de Deus dizendo: sai da tua terra, no meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele sai, enfim, há uma promessa, ele espera muito tempo, ele vai para um lugar, leva Ló com ele, tem problema com Ló, existem muitas batalhas nesse tempo. Deus cumpre a promessa, nasce Isaque, passa 15 ou 16 anos, Deus pede para Abraão imolar. Todos os anos que nós já vivemos com o Senhor, isso tem que repercutir agora. Ou então, não aprendemos nada. Se nós vivemos uma vida de desistência, assim como nós temos o exemplo de Abraão aqui que não desistiu, se nós tivermos uma vida de desistência, aonde nós vamos chegar? Eu pergunto para você. Se a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então perseverança é algo inegociável. Não se negocia perseverança. Não se deixa de perseverar. Nesta semana, conversando com um grupo de liderança que temos aqui, uma equipe de liderança que temos aqui na igreja, falei para eles dizendo: você pega 30 sementes, 30 grãos de milho, vamos colocar 30 para um mês. No dia 1º do mês você planta uma sementinha, no dia 2 outra sementinha, e assim sucessivamente. Você, quando chega no dia 30 do mês, você plantou a última sementinha. Quando você enterra uma semente na terra, começa um processo. Quando lá, nos 30 dias, você planta a 30ª semente, a primeira semente já está, de repente, saindo para fora da terra. Então, quando nós não plantamos, quando nós desistimos, nós deixamos de plantar. Quando nós recuamos, quando nós não sabemos vencer as adversidades e nós nos sentimos menores que ela, então nós não somos aquelas pessoas que dão exemplo como Abraão. Abraão não desistiu, ele prosseguiu, ele caminhou, ele andou, ele se proibiu de duvidar. Quem de nós teria coragem de sacrificar um filho nosso para Deus? Eu acredito que eu teria uma grande dificuldade, talvez. Eu acredito que você também. Mas Abraão não. Abraão se propôs a obedecer a Deus. E se Abraão conheceu a Deus,
dessa forma, querido. E vou dizer uma coisa para você também. Muitas vezes, muitos líderes, muitas lideranças de todos os níveis, eles sentem pesada a cruz e desistem de carregá-la. Então, quem desiste de carregar, eu gosto de uma ilustração que de repente você conhece. É uma pessoa, um bonequinho que vem com uma cruz nas costas, carregando, e uma certa altura ele tem a iniciativa de cortar um pedaço da cruz porque está muito pesada. Muito bem, cortou um pedaço, caminhou mais um pouco, a cruz continuou pesada, ele cortou mais um pedaço. Ele corta 3 pedaços da cruz e continua. Aí quando ele chega num certo lugar, aonde ele precisa colocar ali a sua cruz para servir de ponte, para passar para um outro tempo, faltou aqueles pedaços que ele cortou. Logo, a vitória que ele almejava, carregando uma cruz mais leve, ele não pôde alcançar. Querido, Deus não nos dá nenhuma cruz que nós não possamos carregar. Nenhuma. Deus não nos dá cruz que nós não possamos carregar. É difícil, o ministério é difícil? É claro que é difícil. Ser um pastor é difícil? É difícil. Não é fácil. Jesus não disse que seria uma barbada. Ele disse: no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Ele disse: tem de bom ânimo. Sejam perseverantes. Ele disse: eu venci. Jesus fez as maiores conquistas por nós. Então nele nós somos mais que vencedores. Então você pode ver que Abraão foi até o fim e Deus não o decepcionou. Então Deus não vai te decepcionar. É difícil? É, glória a Deus. Quando os discípulos de Jesus tomavam chibatada, apanhavam na rua, por causa do Evangelho, eles se reuniam felizes da vida por terem tido o mesmo tipo de sofrimento que Jesus teve, e eles se sentiam honrados com isso. Hoje, encontramos uma geração que não querem nem compromisso, não querem se comprometer com ninguém, não querem nem prestar conta. Tem líderes que, quando vem uma situação um pouquinho difícil, eles mudam a rota, não insistem em não se submeter. Assim é a vida de um líder. Nós passamos por isso, encontramos, não é? Eu, há muitos anos, há muito tempo, a gente aprendeu umas coisinhas a esse longo tempo, né? Existem 3 tipos de pessoas, dentre tantos outros que existem. Mas existem 3 tipos de pessoas: o desleal, o descontente e o desistente. Veja como isso é difícil: o desleal, o descontente e o desistente. Então, encontramos aqui em Abraão um homem que não tinha nenhuma destas qualidades, destas péssimas qualidades. Abraão era leal a Deus. Abraão, ele era contente em ser um servo de Deus, chamado por Deus. Estava sobre ele uma promessa enorme de Deus. Ele era contente por isso. Tanto que Deus lhe deu um filho, o filho da promessa, Deus lhe deu com o significado de sorriso. Glória a Deus, Abraão era contente. E Abraão não desistia. Abraão não desistia. Você sabe por que o paraíso é chamado de seio do Abraão? Seio de Abraão? Abraão não desistiu. Você lembra de Lázaro, o mendigo que comia das migalhas que caíam da mesa do rico? Quando ele morre, ele vai para o seio de Abraão, porque ele não desistiu, ele confiou em Deus.
Então, se Deus honrou tanto Abraão, que chamou o paraíso de seio de Abraão, do coração de Abraão, do interior de Abraão, então veja como Abraão foi honrado por Deus. Que a vida de Abraão, um homem que pisou nessa terra, Deus projetou o seu nome por toda a eternidade. Deus colocou no lugar dos salvos o nome de Abraão, seio de Abraão, porque ele não desistiu, ele não voltou atrás. Querido, ele não olhou para trás. Olha, eu quero lembrar você, homem de Deus e mulher de Deus, porque olhar para trás é a pior atitude de um ser humano. Olhar para trás. Querido, quando alguém olha para trás, olha, compromete a chegada. Porque o olhar para trás é convidativo a do meio do caminho voltar. Você lembra quando Pedro sai do barco? No meio daquela noite escura, a uns metros dali estava o Senhor Jesus, andando sobre as águas. De repente, os pescadores se agitam, se assustam, ficam com medo e começam a enxergar coisas que não existem. Eles começam a enxergar o que? Fantasma. Eles disseram, é um fantasma, é um fantasma. Notícias falsas, fake news, notícias falsas. Mas Jesus, conhecendo o coração dos seus discípulos, disse, ei pessoal, se acalmem, sou eu, não tenham medo, sou eu, calmem, aquietem-se. Pedro escuta a voz do Mestre Jesus e diz, Senhor, se és tu, me manda ir ter contigo, quero caminhar contigo sobre as águas. Jesus então disse, Pedro, vem, caminha por... Quero que você entenda uma coisa, amado. De repente você está olhando para trás, que nem a mulher de Ló, e ainda não virou estátua, então é uma nova chance. Pedro sai do barco, caminha até uma direção, até o meio do caminho onde estava Jesus. Agora Pedro deixa o barco para trás, Jesus está mais adiante, ele precisa caminhar até mais. Olhe bem, amado, questão de fé. Enquanto Pedro acreditou, e para você, amado líder, você pastor, pastora, você que trabalha na obra de Deus, quando você sai do barco, quando você entra no ministério, você entra na dependência de Deus. Não olhe para trás. O barco estava lá atrás. Pedro teve a sua atenção chamada no momento em que ele caminha literalmente sobre as águas, enquanto ele creu, enquanto ele não duvidou, enquanto ele olhou para Jesus. Enquanto você estiver olhando para Jesus, você não vai naufragar. Enquanto você estiver olhando para Jesus, você não vai olhar para a direita e nem para a esquerda. Você não vai sentir o vento forte, enquanto você está no seu todo focado em Jesus. Você não vai pensar na profundidade que está embaixo de seus pés. Você não vai se preocupar com a escuridão da noite. Você não vai se preocupar, ainda que você sinta no seu rosto o vento forte, você não vai se preocupar. E você vai continuar, você vai chegar até Jesus. Você vai alcançar o nível que o Senhor quer te levar. Abraão alcançou o nível. Pedro nessa hora não alcançou o nível. Não olhe para os ventos que sopram contra. Não se alimente de porcaria. Não se alimente de medos, de temores, de murmuração, de reclamação.
Não se alimente de lixo que Satanás quer colocar na sua memória. Viva o novo a cada dia. Seja como o romper da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Brilhe a cada dia mais. Plante uma semente todo dia. Rompa. Não olhe para trás, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Você precisa chegar ao seio de Abraão. Abraão nos dá o exemplo nessa noite. Ele subiu ao Monte Moriá e ele foi até o fim. O lugar aonde nos espera, na eternidade, o paraíso, onde descansaremos, é chamado de seio de Abraão. Seio de Abraão. É para lá que vamos nós. É para lá o nosso destino. Portanto, chegará lá aqueles que nunca desistiram, aqueles que não voltaram. Amados, ainda que você esteja sobre as águas e você está olhando para Jesus, mas de repente tem um vento contrário te chamando a atenção. Esse vento contrário, querido, Pedro, quando ele sai do barco, o vento já estava ali. Quando Pedro põe o pé para o lado de fora do barco e ele começa a andar, quando ele estava no barco, o vento já estava soprando. Agora, por que Pedro percebeu o vento depois que estava no meio do caminho? Você percebe que quando você quer sair, quando você quer romper, você quer fazer a obra de Deus, você sai e de repente lá adiante os ventos vão, os ventos que já existiam, as contrariedades que existiam, as controvérsias que existiam, os ataques do diabo que vem contra você já existiam, só que você não percebia. Agora, quando você perceba, continue. Não retroceda. Porque não é hora de retroceder. Você quer chegar no seio de Abraão? Então suba ao Monte Moriá, querido. Porque quando Pedro olhou para o vento, quando Pedro percebe o vento forte, a profundidade embaixo de seus pés, o que aconteceu? Pedro sai do espírito e entra na emoção. Viveu da emoção. E a nossa alma, querido, por tão preciosa que é, muitas vezes ela é a nossa maior inimiga. Porque a nossa alma não se converte a Jesus, não se converte como o nosso corpo também. Por isso, quando somos chamados para um trabalho espiritual, devemos andar em espírito. Devemos nos alimentar de coisas boas, de coisas espirituais, não de coisas perecíveis. Não nos alimentar de fantasias, não nos alimentar de lembranças desagradáveis, não viver nos alimentando de lixo. Deus tem uma comida sólida para nós, bem temperada, uma comida que vai nos fortalecer, que é a sua palavra, a obediência à sua palavra. Então, queridos, quero deixar esta palavra com você. Então nunca seja uma pessoa desleal. Seja leal consigo mesmo, seja leal com Deus, seja leal com a sua liderança, seja leal com as pessoas com quem você convive, seja leal com a sua família. Seja leal, seja verdadeiro, seja amigo, seja uma pessoa contente no que faz. Nunca deixe a alegria fugir do teu coração. Nunca seja uma pessoa lunática, né? Nós temos aí as estações da lua. Cada estação é uma lua diferente. Que a nossa vida não seja assim. Que nós não venhamos temporariamente mudar. Agora estamos vivendo aí a fase em que temos que usar máscara. Então existe máscara para todos os rostos e para todos os gostos. Não é verdade? Então hoje, amados, a gente vê assim, algo que sempre se fala, né? Todos nós falamos isso. Não é religiosidade aqui, não é religiosidade. Mas todos nós dizemos isso um tempo e muitas vezes durante a vida. As máscaras vão cair. Não é verdade? Quer dizer, aquela falsidade, aquela coisa que está aparentando ser, mas não é.
Então hoje o mundo não tem lugar para vidas assim. O reino de Deus não tem lugar para pessoas que têm duas faces, para pessoas desleais. Os desleais sempre morrem, porque eles nunca mudam. Perceba quantas pessoas hoje estão vivendo num mar de péssimas recordações por causa da deslealdade. Pessoas que deixam os outros esperando, que não têm compromisso. É um tempo que nós estamos vivendo disso. Esteja sempre contente, amados. Nunca deixe a alegria da tua salvação fugir do teu rosto. Não deixe teu coração te enganar, viu? Porque Jeremias 17, 9 e 10 diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? O Senhor diz, eu conheço o coração e provo os sentimentos. Então o Senhor conhece. Então nunca deixe teu coração enganoso te enganar. Seja uma pessoa de fé, um homem ou uma mulher de fé. E procure ser perseverante. Nunca desista. Nunca recue. Se alguma revolução tem que acontecer na sua vida, se alguma coisa precisa ser consertada, conserte de verdade. De verdade. Você precisa chegar no seio de Abraão. Você precisa um dia apresentar as tuas mãos ao Senhor. Você precisa dizer para Ele, combati, Senhor, o bom combate. Eu acabei a carreira e guardei a minha fé. Você precisará dizer, Senhor, tu me deste 5 talentos. Hoje eu te devolvo teus 5 e mais 5 que eu granjeei para ti. Você tem que dar lucro. Preste bem atenção. Nós temos que dar lucro para o reino de Deus. Nós temos que nos multiplicar. Nós temos que nos multiplicar, porque uma das ordens que Deus deu, a criação foi: crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. Nós precisamos, Deus criou um ser humano capaz, dotado de capacidade, sabedoria. Deus deu dons e talentos para todos nós. Por isso precisamos prestar conta com o Senhor e dizer, Senhor, eu te trouxe aqui o que tu me destes e mais isto que eu granjeei para ti. Pense nos dons que Deus te deu. Pense na capacidade que Deus te deu. Essa capacidade não é só para você viver, não é para você granjear outras pessoas com outras capacidades. E assim o reino de Deus crescendo, crescendo e crescendo para a glória de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então eu quero deixar essa palavra com você, querido. Quero deixar essa palavra com você. Nunca desista, seja leal, seja contente, né? Não murmure, não reclame, não fique batendo, não fique batendo, maniando a cabeça, não fique dizendo, não suporto mais. Se renove no Senhor. Cada manhã há uma porção nova do seu Espírito, da sua graça, para te fortalecer, para te renovar, para você se manter em pé. Se eu te disser que nós não ficamos muitas vezes acabrunhados, meio que chateados com algumas coisas, ficamos, claro que ficamos, eu fico, mas Deus tem me ensinado que é com dificuldades, com ventos contrários, é com afrontas que nós vamos fazer a obra de Deus aqui na terra. Porque maior que as afrontas, maior que os ventos contrários, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O Espírito Santo de Deus é que está em nós. E esta força não diminui. Quanto mais você depende dela, mais ela se enganta. Que Deus te abençoe, querido. Eu quero desejar que nesse momento a graça de Deus, o poder de Deus, recaia sobre tua vida, sobre tua casa, sobre tua família, sobre o teu ministério, sobre o teu pastoreio, sobre a tua liderança. E que você seja como Abraão, que não desiste. Você seja como aquela pessoa que não murmura, aquela pessoa que não volta da caminhada, mas você seja aquela pessoa que põe a mão e vai até o fim, e que desistir é um vocabulário que não existe na tua vida. Te abençoo e libero sobre ti esta graça de Deus, em o nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Obrigado pela sua atenção.
Se você gostou, dê o seu like aí, compartilhe, clique no sininho aí para você receber as próximas notificações e se inscreva. Você precisa primeiro se inscrever, depois no sininho, que aí o próprio programa vai mandar para você. Cada vídeo novo que sair aqui no canal, ele vai ser projetado para você ficar sabendo, tá bom? E coloque lá embaixo o seu comentário a respeito da palavra que você ouviu hoje. Que o Senhor Deus te abençoe e que a graça de Deus te cubra, que o amor de Deus te proteja e que Deus te tome pela tua mão direita e te conduza de vitória em vitória. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.